Muito se fala sobre dopamina, conhecida como o hormônio do prazer. Mas você realmente sabe o que é a dopamina? Na verdade, a dopamina é um neurotransmissor que nos estimula a buscar o prazer. A doutora Anna Lembke, psiquiatra e especialista em dopamina, faz uma analogia interessante, onde ela usa uma balança para explicar como funcionam os mecanismos de dor e prazer no cérebro. Vem comigo que a partir do conhecimento da doutora Anna, eu te explico como voltar a sentir aquele prazer nas coisas simples. Como sair desse vórtice de amargura, tédio, animosidade que assola a vida da grande maioria das pessoas. Primeiramente, você deve saber que o prazer e a dor estão localizados numa mesma área do cérebro. Louco, né? Eles funcionam como lados opostos de uma balança. De um lado, a dor, do outro, o prazer. E o cérebro tentando manter a balança equilibrada, em homeostase. Tá, então imagine que sempre que busca satisfação através de redes sociais, álcool, drogas, pornografia, açúcar, jogos, séries, compras, a balança pende para o lado do prazer. E aí, o cérebro, na tentativa de fazer a balança voltar ao equilíbrio, vai adicionar dor, desprazer do outro lado. É aquele bode, a ressaca, que dá depois da euforia, do entusiasmo. Os mais velhos vão se lembrar daquela frase que os antigos diziam, quando éramos criança. Estão rindo muito hoje, amanhã vão chorar. Parece uma frase maldosa, estraga prazer. Mas na sua sabedoria empírica, eles sabiam que isso sempre acontecia. Um dia de alegria extrema vinha sempre seguido por outro de tristeza também extrema. E a ciência explica isso quando fala da busca pelo equilíbrio, do sistema como um todo. Hermes Trismegisto fala sobre isso nas 7 leis universais, especificamente na 5ª lei, a lei do ritmo. Tem um vídeo no canal sobre esse tema com o título de Manual de Instrução do Universo. Para quem ainda não assistiu e se interessar, vou deixar o link na descrição. Então, bora entender melhor tudo isso. A dopamina é liberada no cérebro quando fazemos algo que nos dá prazer. Suponhamos que você ame doces. Agora, se imagine empanturrando-se de doce. Quando você faz isso, a balança pende para o lado do prazer, como numa gangorra com alguém mais pesado de um lado. Assim que isso acontece, o corpo tentará retornar ao equilíbrio, carregando o outro lado da balança, com químicos que te deixarão triste e desanimado. É uma carga de dor que o cérebro adiciona ao outro lado da gangorra para nivelar. Então você pode estar pensando, é só eu continuar adicionando mais peso do lado do prazer para não deixar a balança pender para o lado da dor. Boa tentativa. Acontece que o corpo, na busca por voltar à homeostase, quando percebe que há uma liberação excessiva de dopamina no cérebro, começa a diminuir os receptores da dopamina. E o que isso significa? A dopamina é liberada de um neurônio para outro neurônio. Imagine que na porta do neurônio, neurônios não têm portas, é só um exemplo didático. Mas imagine que na entrada há uma peça de quebra-cabeça e que a dopamina só consegue entrar no neurônio porque a peça de quebra-cabeça dela se encaixa perfeitamente na peça de quebra-cabeça do outro neurônio. Bom, quando há muita dopamina no sistema, o cérebro remove a peça de quebra-cabeça do neurônio que iria receber a dopamina. Aí não tem como ela entrar. É quando o corpo começa o processo de tentar voltar ao equilíbrio, pressionando o lado da dor na balança. E se continuamos a consumir doces compulsivamente por dias, semanas, meses, anos,
e adicionarmos um monte de outros vícios ao mesmo tempo, o que acontece é que o lado da balança ficará permanentemente penso para o lado da dor. Como assim para o lado da dor, se eu estou consumindo coisas que me dão prazer? Lembra que quando há uma constante liberação de dopamina no sistema, o cérebro retira a peça do quebra-cabeça da entrada do neurônio? E para compensar o excesso de peso da balança no lado do prazer, ele adiciona peso no lado da dor? Você acha que, sabendo que há muita dopamina sendo liberada, ele vai gastar energia tirando e colocando peso no lado da dor? Não. Ele vai manter o lado da balança inclinado para a dor, porque sabe que o tempo todo chega uma enxurrada de dopamina. Você se torna tolerante e altera o ponto de referência da balança. Há uma neuroadaptação. O doce do exemplo passa a não causar o mesmo efeito que causava no começo, forçando-o a comer cada vez mais doce, não para sentir-se bem, mas apenas para equilibrar a balança e sentir-se normal. E quando não fazemos uso desses estímulos prazerosos, andamos com a balança inclinada para a dor o tempo todo, sentindo os sinais de abstinência, ansiedade, irritabilidade, inquietação, insônia, depressão e fissura. O que nos leva a continuarmos a consumir o doce, no caso do exemplo, na tentativa de eliminar aquele sentimento incômodo de vazio, de incompletude. Então, o que fazer quando o nosso sistema já está viciado e comprometido? Primeiro, você tem que estar ciente que levará em torno de 2 semanas para sair da abstinência e cerca de 4 semanas para você começar a se sentir melhor. Esteja preparado para esse período desafiador e saiba que, se você conseguir passar por ele, receberá a merecida gratificação pelo esforço. Comece forçando-se a executar tarefas difíceis, pouco prazerosas, antes de acessar qualquer fonte de prazer. Fazendo isso, você estará pressionando o lado da dor na balança. Entenda como dor tudo o que nos é desagradável de fazer. Pode ser lavar louça, trabalhar, arrumar a casa, o quarto, consertar algo quebrado, estudar, ir para a academia, se exercitar. Com isso, estaremos pagando antecipado pela nossa dose de dopamina. Importante: se tem algo que você não consegue ficar sem, sabe aquele vício que domina seu desejo? Você deve se abster dessa atividade ou substância por pelo menos 30 dias, que é o prazo médio para que a fissura diminua. Um dos maiores fatores de risco para o vício é o fácil acesso. Para vencer o vício, não podemos depender da nossa força de vontade. Devemos antecipar o desejo antes de estarmos tomados por ele, criando barreiras entre nós e o objeto do desejo. Por exemplo, se é viciado em redes sociais, experimente excluir o ícone de atalho do aplicativo. Deixe o celular ou o computador em algum lugar inacessível e só o pegue no final do dia. Se o vício é por doces, não os tenha em casa. Não passe em padarias ou locais onde sabe que lhe instigarão sua vontade. Depois de 30 dias, você sentirá que seu desejo por vícios terá diminuído. Aquela fissura terá passado. E então você poderá decidir se quer voltar a usar de forma moderada, sempre como recompensa, depois de ter trabalhado por isso. Ou se não quer mais isso na sua vida, porque concluiu que está melhor sem. Hoje temos muitos meios de nos distrairmos do nosso sofrimento. E para piorar, vivemos em uma sociedade que nos diz que não devemos sofrer. Se sofremos, é porque há algo de errado conosco e devemos ir ao médico, tomar um comprimido. Sabe,
aquela pílula mágica que fará todo o sofrimento emocional desaparecer e nos trará a felicidade infinita. Isso é utopia. Primeiro, que não há nada de errado em nos sentirmos tristes, desanimados. Isso faz parte da vida. Não é normal nos sentirmos assim o tempo todo, mas ocasionalmente é natural. A vida é feita de altos e baixos, e quanto mais pendermos para um lado, mais penderemos para o outro. Os opostos são, na verdade, extremos da mesma coisa. Todos são pontos diferentes da mesma escala energética. Citando novamente Hermes Trismegisto e a sua quarta lei, o princípio da polaridade. Por isso é importante nos mantermos sempre próximos ao centro, nem em um extremo, nem em outro, em equilíbrio. Não é fácil, mas é simples. Para isso, você tem que conhecer o funcionamento do seu corpo, para então saber como agir, para conseguir atingir o seu objetivo. Como eu já mencionei, não é uma boa estratégia depender da nossa força de vontade, porque o cérebro sempre dará um jeitinho para nos sabotar, já que ele foi projetado para poupar energia. Seu cérebro não foi feito para te fazer feliz, ele foi feito para te manter vivo. Dito isso, alguns truques são válidos para enganarmos o nosso cérebro e conseguirmos dele exatamente o que precisamos. Vamos partir do ponto que o cérebro odeia gastar energia. Por isso é tão difícil ir para a academia ou começar a arrumar a casa. Porém, se ele achar que a tarefa será rápida, ele não oferecerá resistência. Tipo, só 5 minutos. Só vou ler uma página. Só vou lavar um prato. Eu odeio lavar louça. Então vou até a pia e digo, vou lavar só esse copo. Aí eu lavo. Depois digo, só mais esse talher. Depois, só esse prato. E assim vai até eu conseguir lavar tudo e ser tomada por uma satisfação de dever cumprido, o que me motiva a continuar a fazer mais tarefas. Esse é o truque e realmente funciona. Depois que você começa, a motivação aparece. Teste, ponha em prática. Depois volte aqui e comente se deu certo. Retome seu equilíbrio. Saia do automático.